Que saudações, essa deve ser parte 9 ou parte 8. Estou um pouco equivocado. Ok. Vamos dar continuidade. Aí temos aí o número 47. Diz o seguinte. Uma quantidade de água escoa numa tubulação, ilustrada pela figura. Ok, vou tentar desenhar aqui a figura. Temos aqui a nossa figura. E nós já conseguimos estabelecer a luz. Então vamos a isso. Temos algo parecido com isto. Depois isto está mais ou menos assim. Ok. Algo parecido com... Temos uma determinada altura H. Certo. Então uma quantidade de água escoa na tubulação, ilustrada pela figura, onde a região 2 situa-se a uma altura H da região 1. Então temos aqui a região 1, temos aqui a região 2. É correto afirmar que a pressão cinética é maior na região 1 ou a vazão é a mesma nas duas regiões, ok? Nós já aprendemos sobre isso, que as vazões vão ser as mesmas, então está claro que a vazão em 1 vai ser igual à vazão em 2, ok? Não há mais nenhuma discussão que nós podemos aprofundar sobre isso. Então logo podemos passar por número 48, sem perder muito tempo. Então, o número 48 diz o seguinte. Calcule em atmosferas a pressão a que um submarino fica sujeito quando baixa a profundidade de 100 metros. Okay? Então, o objetivo é determinar a pressão em atmosfera, okay? Sabendo que a profundidade é de 100 metros. Agora, para a água do mar, adote que a densidade é de 1000 kg. Então, temos aqui a densidade de 1000 kg por metros cúbico. Então podemos fazer a determinação e passamos a ter o seguinte. Sabe-se que pressão vai ser igual ao quê? Pressão vai ser igual a densidade vezes a aceleração de gravidade vezes o quê? A profundidade. Então a pressão vai ser o quê? 1000 kg por metro cúbico vezes o quê? 10, podemos aproximar a aceleração de gravidade, a profundidade de 100. Logo passamos a ter o quê? Pressão vai ser o quê? 10 elevado a quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a 6 pascais, ok? Estamos a trabalhar com unidades no sistema internacional, metro, quilograma por metro cúbico e aceleração de gravidade metro por segundo ao quadrado. Então, sabe-se que vamos a isso. Uma atmosfera está para 10 elevado a 5 pascais, ok? Então, uma atmosfera está para 10 elevado a 5 pascais, porque o nosso objetivo é determinar a pressão em atmosfera. Então, podemos trabalhar dessa forma. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 5. Assim fizemos uma transformação. 10 elevado a 1, 10. Então, isso equivale a uma atmosfera. Assim resolvemos o número 48. Vamos avançar para o número 49. O que é que diz o número 49? Calcule em atmosfera. Uma prensa hidráulica possui êmbolos de área A e 2A, ok? Então, área A e área 2 vezes o A. São dois êmbolos desses áreas. Agora, se um objeto de 1000 Newton for colocado sobre o êmbolo maior, então nós podemos chamar isso de área 1 e aqui podemos chamar de área 2, sendo o êmbolo maior. Logo, no êmbolo maior temos o quê? Um objeto com uma força de 1000 Newton. Então, qual deverá ser a força aplicada sobre o êmbolo menor? Então, a força 1, nesse caso, qual é que vai ser? Para elevar o objeto. Então,
sempre tivermos uma pressa hidráulica, sabemos que a pressão no êmbolo menor vai ser igual à pressão no êmbolo maior, ok? Então, pressão que é força sobre a superfície. Força 2 sobre a superfície. Logo, o nosso objetivo é determinar força 1. Então, força 1 vai ser igual a quê? Força 2 é de 1000 Newton. A área 1 passa a multiplicar, é A. A área 2 está a dividir, é 2 vezes a área. Então, simplificamos a área com a área. Então, ficamos aqui com 1000 por 2. Metade de 1000, que é de 500 Newton. Assim fizemos o número 49. Vamos ao número 50. Temos aí algo parecido com isto aqui. Espero desenhar o quê? Está muito bom o desenho. Então, temos aí velocidade 2. Temos aí área 2. Área 1. Velocidade 1. Ok. Então, número 50. Um líquido passa por um cano como mostra a figura. Ok? Temos essa figura aí. Sendo área 1 igual a 60 cm ao quadrado. Então, temos aí área 1 igual a 60 cm ao quadrado. Área 2 igual, área menor nesse caso, 15 cm ao quadrado. O líquido passa por S1 com velocidade 1 de 5 cm por segundo. Calcule em centímetros por segundo a velocidade 2 em centímetros por segundo. Okay? Isso é bastante simples. Sabe-se, a partir do número 47, sabemos que as vazões vão ser as mesmas nas duas áreas, ok? Então, é o mesmo que vai acontecer neste cano. A vazão em 1 vai ser igual à vazão em 2. Então, temos que vazão em 1 é igual a vazão em 2. O que é vazão? É área vezes a velocidade, ok? Temos aqui a área 2 vezes a velocidade. Nosso objetivo é determinar a velocidade, então a área 2 passa a dividir no segundo membro. Passamos a ter o seguinte. Velocidade 2 vai ser o quê? Área 1 vezes velocidade 1 sobre área 2. Então, velocidade 2 vai ser o quê? Área 1, 60, vezes velocidade 1, 5, sobre área 2, que é de 15. Então, dividindo aqui o 5 com o 15, temos aqui no denominador 3. Então, vamos fazer 60 por 3, isso vai dar 20. Então, 20 centímetros por segundo. Não precisamos trabalhar com unidades no sistema internacional, mas nós já tínhamos aqui uma certa uniformidade dimensional. Então, não precisamos de fazer nenhuma transformação. Estava muito bom, mas muito bom mesmo. Então, vamos ao número 51. Qual é o raciocínio do número 51? Eu preciso apagar isto. Um momento só. Ok. Vamos já. Ok. Então vamos ao número 51. Parte não, possivelmente. Ok, Simone diz o seguinte. De acordo com a equação da continuidade, quanto menor for a área disponível para o escoamento de um fluido, é correto afirmar que a sua densidade será menor. Ok, a densidade não depende da área. Okay, a densidade não depende da área. A sua densidade será não depende da área também.
a sua velocidade será menor. O que diz mesmo? Quanto menor for a área, então, para o escoamento de um fluido, é correto afirmar que... então a sua velocidade será menor. Não, não é verdade. Quanto menor a área, então vamos ter maior velocidade, ok? Então a opção D vai ser a opção correta. Quanto menor a área, então assim aumentamos a velocidade. Não. A opção correta é a opção D. Vamos ao número 52. Isso só precisava de um raciocínio, de uma leitura. Logo podemos lembrar de alguns conceitos básicos de física. Agora, a posição de uma partícula que realiza movimento oscilatório é dada por... Já temos aí x em função do tempo é igual ao quê? A 2 cosseno de 4πt. Unidades no sistema internacional. Então, o objetivo é de saber qual é, em hertz, a frequência das oscilações. Ok? Essa aqui é uma equação da posição. Então, qual é a equação da posição? A equação da posição, dependendo, né, se for cosseno ou seno, vamos ter o que? Amplitude vezes seno ou cosseno da velocidade angular vezes o tempo. Mas o que é mais fase inicial? Mas muitas das vezes fase inicial é igual a zero. Então, antes mesmo da variável tempo, então temos aqui velocidade angular. Logo, a velocidade angular vai ser igual ao quê? A 4π. Mas como é que nós podemos determinar a velocidade angular em função da frequência? Porque o nosso objetivo é determinar a frequência em hertz. Então, é 2 vezes π vezes a frequência. Essa é a velocidade angular, ok? 4π. Então, podemos simplificar π com π, ou podemos levar 2π passar a dividir no segundo membro, tanto faz. Então, 4, o 2 passa a dividir, então ficamos aí com 2 Hz. Unidades no sistema internacional. Então, assim já fizemos o número 52, determinamos a frequência em Hz. Esse foi o número 52. Então, o número 53. Um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica K. Então, 53, um corpo está mais ou menos aqui. Podemos ter um ponto A, um ponto B, por exemplo, e depois temos aqui uma mola, ok? Algo parecido com isto. Então vamos a isso. A constante elástica é K. Está animado num movimento harmônico simples. MHS. Nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento, ok? Nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento, são nulas a velocidade e a aceleração. São nulas a velocidade e a energia potencial, ou a velocidade em módulo e a energia potencial são máximas, ok? Então, qual é a interpretação que nós podemos ter com base nisso? Então, temos aí a mola. Então, se nós formos a puxar este bloco aqui de massa M até o ponto A, esse vai ser o ponto máximo da elongação, ok? É como se nós tivéssemos aqui uma linha de equilíbrio. Então, e aqui depois temos o que? A tal crista, é o ponto máximo da elongação. Esse vai ser o ponto mínimo da elongação. Então, neste ponto, o que é que nós vamos ter? A velocidade vai ser... No ponto máximo da elongação, temos que a velocidade é igual a zero, certo? Isso é no ponto máximo da elongação. A velocidade é igual a zero no ponto máximo da elongação, ok? É como se nós tivéssemos o lançamento ou queda, né? Se nós temos queda dos corpos, por exemplo, então na altura máxima, então temos que a velocidade é zero. Quando a altura é igual a zero, temos que a velocidade é máxima. Então no ponto máximo temos o quê? Velocidade zero. Agora, neste ponto mínimo, aliás, no ponto
de equilíbrio, o que é que nós passamos a ter? Passamos a ter a velocidade zero, então velocidade máxima, ou diferente de zero. Então é exatamente isso que acontece. Agora, neste ponto é onde nós vamos ter o ponto máximo da compreensão, por exemplo, ou aqui vamos ter o ponto máximo da expansão. Logo, em termos de energia, aquela que vai ser a energia potencial elástica vai ser máxima nesses pontos, ok? Então vamos ter a energia potencial elástica máxima justamente nesses pontos. Agora, aqui vamos ter o que é a energia cinética máxima, no ponto O. Então, onde que ocorre a inversão do movimento? É exatamente nesses pontos, nos pontos máximos e mínimos, ok? Da elongação, onde nós temos a energia potencial elástica máxima. Vamos ler aí as opções e ver qual delas é que vai se adequar melhor àquele que vai ser o nosso raciocínio. Então, nos pontos onde a mudança de a velocidade sim pode ser igual a zero, mas o que dizer sobre a aceleração? A aceleração vai ser máxima, certo? Então a velocidade é igual a zero, sim, mas a aceleração é máxima. Então, opção A não pode ser a opção correta. São as velocidades de energia potencial elástica, não. Nesses pontos temos a energia potencial elástica máxima, ok? Agora, temos aqui que a velocidade é módulo e a energia potencial vão ser máximas. A energia cinética é máxima e a energia potencial é mínima. Agora, o módulo da aceleração e energia potencial são máximas, exatamente. Essa é a opção correta. O módulo da aceleração e da energia potencial vão ser máximas, de acordo com a explicação que eu dei. Espero que tenha sido do vosso agrado ou vá de acordo com aquilo que são as vossas expectativas. Então vamos ao número 54. Temos uma situação, temos aí figura 1, ok? Na figura 1 o que é que nós temos? Temos algo parecido com isto, que nada mais nada menos que um pêndulo gravítico simples. Temos aí a figura 2. Ok. Então isso é como se fosse o ponto mínimo, que vai ser o ponto central, que é exatamente o ponto da figura 2, ok? E esse vai ser o ponto máximo, por exemplo. Então vamos à leitura. Em 1851, o francês Jean Bernard Foucault realizou uma experiência simples e engenhosa que demonstrou a rotação da Terra. No Panthéon de Paris, ele montou um pêndulo que oscilava com um período de aproximadamente 16 segundos. Então, temos um pêndulo que tem um período de 16 segundos. Agora, um pêndulo igual ao de Foucault, abandonado na posição mostrada na figura 1. Ok? Ele é abandonado nesta posição. Passará pela terceira vez na posição da figura 2, que é o ponto central. Já dá para perceber que na figura 2 temos aí um ponto central, ou seja, a dita linha de equilíbrio. Após um intervalo de tempo em segundos igual a... Ok, se nós temos um período de 16 segundos, então se o oscilador sai do ponto da figura 1 até o ponto da figura 2, que neste caso vai descrever um quarto do período total, ok? Nesse caso vai ser o quê? Um quarto de 16. Logo, vamos ter o que? 4 segundos. Ou seja, para sair do ponto mínimo, o ponto da figura 1, para o ponto da figura 2, o oscilador vai gastar 4 segundos. Ok? Agora, mais 4 segundos. Assim, vai passar pelo ponto da figura 1 pela primeira vez, aos 4 segundos. Vai atingir o ponto máximo mais 4. 8. Volta ao ponto da figura 1 pela segunda vez. 12. Ok? Pela segunda vez. Essa segunda volta. Um momento só, deixa eu perceber melhor o exercício. Passará pela terceira vez
na posição mostrada. Ok, é exatamente isso. Então vamos ter aqui 12. Vai, volta à posição inicial. Posição da figura 1 já descreveu o quê? Uma volta completa. Então temos o período de 16 segundos. E vai até o ponto da figura 2 pela terceira vez. E última vez, mais 4 segundos. Então passamos a ter 20 segundos. Então foi assim muito rápido. Assim determinamos o tempo que ele vai gastar para realizar isso. Ok, vamos ao número 55. Então temos aí o gráfico x em metros. 0,1 ou 0,10. Temos aí a linha de equilíbrio. Temos menos 0,10 ou 0,1. Então temos isto. Então temos aqui 1, 2, 3. Esse é o tempo em segundos. Ok. A partir do gráfico, onde estão representadas as posições ocupadas por um nível em função do tempo, quando o oscilador oscila em MHS, movimento harmônico simples, sujeito a uma força elástica, determina a frequência e a velocidade máxima da oscilação. Então, o objetivo é determinarmos aqui aquele que vai ser a frequência e a velocidade máxima. Então, primeiro podemos determinar o período. Ok? No exercício anterior, a partir do exercício anterior, ou a partir deste exercício aqui, nós podemos colocar aquela que vai ser a equação dos espaços. Ok? Temos aqui a amplitude de 0,1 metros. Agora, qual é o período? Temos aqui o período de, vamos lá, quando saímos até este ponto aqui, temos metade de uma volta completa. Quando voltamos até este ponto, temos aqui uma volta completa. Então, temos aí 2 segundos, que é o período das oscilações. Então, sabe-se que, a partir deste gráfico, vamos ter o que? X em função do tempo vai ser igual ao que? Amplitude vezes o que? Seno de WT. Onde W vai ser igual ao quê? A 2π sobre o período vai ser igual ao quê? 2π sobre 2. Então, 2 com 2 simplificamos. Então, passamos a ter o quê? Π radianos por segundo. Já temos o quê? A velocidade angular. Logo, vamos ter que x em função do tempo, que vai ser a equação do espaço em função do tempo, vai ser igual ao quê? A amplitude, que é de 0,1 vezes seno da velocidade angular, que é πt. Agora, qual é o objetivo? É determinarmos a velocidade máxima e a frequência. Ok, a frequência é muito fácil de determinar, mas vamos a isso. O que é que nós passamos a ter aqui? Para ter a velocidade máxima, precisamos de derivar a equação da velocidade. Então, derivando a equação da velocidade, passamos a ter o seguinte. Velocidade em função do tempo vai ser o quê? É claro, vai ser derivada da equação da posição. Então, vamos manter a constante, derivamos o seno de πt. Derivando o seno de πt, derivamos o argumento que é πt. Agora, derivada de seno é cosseno, ok? Cosseno de πt. Então, vou mostrar como fazer as derivadas nas aulas de matemática. Agora, velocidade em função do tempo, vamos ter o que? 0,1 derivada de πt vai ser igual a π, ok? Agora, cosseno de
de πt. Então, essa que vai ser a velocidade máxima. 0,1 pi metro por segundo. E também precisamos determinar a frequência a partir do período. Sabe-se que frequência é o inverso do período, certo? Então, sendo que frequência é o inverso do período, então a frequência vai ser 1 sobre 2, vai ser 0,5 Hz. Assim, já resolvemos o número 55. Vamos ao número 56. As antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com velocidade de luz 3 vezes 10 elevado a 5. Então, 3 vezes 10 elevado a 5